Uma das grandes belezas de você estar protegido durante as quedas é que você tem a oportunidade de comprar ativos em meio ao caos. E se tem uma coisa que está acontecendo nos últimos dias, é exatamente um caos generalizado, né? Muitas pessoas desesperadas, a gente vai comentar sobre isso aqui, mas possa ser que a gente tenha uma oportunidade no curto prazo. E nesse momento, eu estou olhando para algumas compras no curto prazo, tá? A gente vai falar sobre isso, vou falar o porquê que essas compras elas são de curto prazo e não de médio e longo prazo. A gente vai olhar para dados e vai entender o que está acontecendo, beleza? Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, o que nós estamos vendo dentro do mercado americano é um completo caos. As pessoas estão desesperadas nesse momento. Eu não sei se você sabe o que significa um gap, mas um gap significa que entre o fechamento do mercado de ontem e a abertura do mercado de hoje, tá? Eu tô olhando para S&P aqui no spot. Houve algumas notícias, as pessoas se desesperaram e ali quando a gente tem o leilão, a gente tá tendo um gap absurdo entre o leilão. O que isso daqui significa? Significa que as pessoas estão tentando sair desesperadamente do ativo, simplesmente vendendo a qualquer preço o S&P 500. Sempre que a gente tem sequências de gaps dessa maneira aqui, mostra que há um grande pânico envolvido. Esses gaps aqui, eles acontecem com frequência, tá? Saiba que essa queda que nós estamos vendo dentro do S&P 500, ela está extremamente inclinada. E a gente sabe que tem um pânico envolvido aqui nesse meio. Muitas pessoas desesperadas nesse momento para tentar sair, né? As pessoas que não conseguiram sair em distribuição lá em cima, tá? Lembrando, a gente teve várias oportunidades de sair daqui. Aquelas pessoas que estavam acreditando que a alta seria infinita no S&P 500, que estava tudo bem, tudo perfeito, tudo maravilhoso com a economia americana, agora elas estão se desesperando. Só que aqui há um ponto interessante, porque os grandes players eles saíram lá em cima. E agora essas pessoas que estão se desesperando, saindo aqui embaixo, a gente começa a entrar dentro de zonas de exaustão vendedora. Isso faz com que a gente tenha margem para ter respiros. Lembrando, o mercado ele não anda em linha reta. Nós estamos em um bear market, a gente sabe que S&P 500 está revertendo a sua tendência, a gente teve uma primeira pernada de baixa, agora, depois nós tivemos uma pernada de alta, agora nós estamos tendo mais uma pernada de baixa. A gente sabe que em seguida a gente vai ter uma pernada de alta. Essa pernada de alta é para voltar lá no topo anterior? Não, não é para voltar no topo anterior, é somente um respiro. Só que a gente vê que nesse momento, cara, a gente já tá com a RSI ali em sobrevenda mais uma vez, tá 3 dias consecutivos de grande queda, abrindo altos gaps aí, mostrando que um desespero está dentro do mercado americano. Se a gente olhar ali para as bolsas, tá? A gente vai falar de cripto e você vai entender o porquê que eu estou fazendo essa análise de S&P 500 aqui. Mas se a gente olhar para os próprios ativos ali da bolsa, né, a gente vai ver que, por exemplo, a Apple também está abrindo com grandes gaps aí. Isso começa a abrir margem, tá, para que a gente tenha um respiro. Esse respiro no S&P 500 pode fazer com que a gente tenha um respiro também dentro das criptos. Porque olha só, o mercado americano ele está caindo, o sentimento está negativo. A partir do momento que a gente trazer esse sentimento mais positivo, a gente pode ver esse sentimento respingando dentro das criptos, e isso fazer com que a gente tenha respiros mais uma vez. Se a gente olhar para os dados endógenos do mercado cripto, né, a gente não vai tomar uma decisão pelo que está acontecendo dentro do mercado americano, a gente não vai tomar uma decisão pelo que o Fed ele fala sobre o mercado americano. Afinal de contas, você tem que tomar as suas decisões em cima da análise daquele ativo que você está operando. Obviamente, macroeconomia influencia, geopolítica influencia, todos esses blá blá blás, eles influenciam. Só que a real decisão, ela deve estar em cima daquele ativo que você está operando. Ou seja, você não vai tomar as decisões na sua grama, se você vai colocar fertilizante, se você vai cortar, se você vai semear,
olhando para a grama do vizinho. Você vai olhar para a sua grama e entender o que você precisa ali naquele momento. Você vai olhar para a grama do vizinho para entender em qual estação nós estamos, né? Se é fase de crescimento ou não. Isso eu tô falando de grama para você porque, cara, aqui nos Estados Unidos, se tem uma coisa que a gente tem que entender é de grama, viu? Porque essa parada dá um trabalho lascado. Mas, bom, quando a gente olha aqui para dados endógenos do mercado, a gente vê que o Bitcoin ele está ali dentro de um preço justo. Ou seja, a gente tem margem para ir para cima, como a gente tem margem para ir para baixo. Linha dourada é quando o preço está extremamente barato, é onde a gente tem as melhores oportunidades de compra. Linha verde é quando o preço está caro, é onde a gente tem oportunidades de venda. Hoje nós estamos em um preço justo no curto prazo. Isso significa que, vendo todo esse pânico dentro do mercado americano, entendendo que a gente pode entrar em exaustão de venda no curto prazo, e Bitcoin ele tá com margem para poder subir ali, por exemplo, ele também tem margem para poder cair, tá? Então, uma estratégia que a gente tem que ter um gerenciamento de risco, mas a gente sabe que isso daqui pode nos entregar uma oportunidade no curto prazo. Se você me segue aqui no canal, você sabe que eu estou operando em modo bear market. E isso eu estou operando desde dezembro. Para mim, nós estamos em um bear market, meu caro. Para mim, não tem bull market mais nesse momento. Para mim, a gente não vai ver Bitcoin em 150 mil dólares nos próximos meses. Acho que as coisas não estão bem assim, não. Para mim, as altcoins elas ainda vão continuar cavando ali esse buraco que nós estamos. E durante esse período, tudo que eu faço é operar em modo bear market. O que é uma operação em modo bear market? Uma operação que ela tem um alto gerenciamento de risco, você deve acompanhar essa operação, ela tem pontos de stop, ela é uma operação que não é para longo prazo, não é esperando altas mirabolantes, nada disso, é esperando somente um respiro. Subiu, teve qualquer rejeição dentro do intradiário, tô fora, beleza? Isso são operações de bear market, tá? Não vai comprar e holdar, por exemplo, Bitcoin, ou até mesmo comprar e holdar Ether daqui para frente, acreditando que a gente vai voltar para 4 mil dólares. Não é bem assim que as coisas funcionam, porque se a gente partir também para um price action ali dentro do Bitcoin, poxa, a gente sabe que estamos abaixo da média de 200 períodos, isso acaba sendo ruim, tá? Mas o que é mais importante para mim não é a média, mas sim a história que o mercado está me contando. Olha só, se a gente começar a analisar a história, a gente está vendo que o mercado ele está descendo muito de elevador, né? As quedas elas estão sendo muito expressivas. E quando a gente está tendo queda, o que está acontecendo com o volume é que o volume está aumentando. Quando a gente está tendo as movimentações de alta, por exemplo, a gente está vendo o volume diminuindo. E eu quero que você repare que nos últimos dias aqui, o volume ele voltou a aumentar. A gente viu um aumento nos 2 últimos dias e esses 2 últimos dias foram candles negativos, né? Onde a gente está tendo queda. Ou seja, aqui há no price action um sinal de que há mais interesse na venda do que na compra. Ou seja, as pessoas estão começando a acreditar mais em bear market do que em bull market. As pessoas estão se preparando mais para quedas do que para altas. Quando há um consenso geral de todo mundo fazendo isso, a gente está em uma região de fundo. Só que nós ainda não estamos em um consenso geral. Ainda muitos amadores acreditam que vai ter grandes altas, ainda muitas pessoas acreditam que a gente nem iniciou o bull market. Olha que absurdo que a gente vê as pessoas falando por aí. Muitas pessoas ainda estão confiantes que a alta vai continuar. Então, isso pode nos trazer um sentimento de que não, a gente ainda não chegou em grandes fundos, tá? O consenso ainda não é tão geral assim, só que as pessoas mais experientes, elas estão começando a olhar para baixo. Isso é sim um desânimo de grandes players, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha tendências mais longas ali de baixa. Ou seja, vendo isso daqui, eu enxergo que no curto prazo a gente pode ter uma oportunidade, porque a gente pode entrar em exaustão dentro do mercado americano. Inclusive, isso daqui pode causar algum circuit break em breve dentro do mercado americano, tá? Isso daí vai ser um ponto também de pânico máximo ali das pessoas e vai nos sinalizar também que pode ser uma região de fundo. E bom, a gente vendo isso daqui, eu acredito que descendo para gráficos intradiários, a gente pode começar a encontrar oportunidades, como gráficos de 4 horas, por exemplo,
A gente vê que Bitcoin ele perdeu um fundo aqui, que muito provável estopou muitas pessoas, tá? A gente está com uma resiliência dentro dessa região, está fazendo divergência dentro do RSI, começando a aumentar o volume dentro dessa região. Aqui pode ser sim um ponto de entrada no curto prazo, tá? Aqui eu começo a olhar mais para uma compra, por exemplo, vendo tudo isso que está acontecendo, vendo o caos, o desespero das pessoas por conta de tarifas, por exemplo, essa guerra comercial que nós vamos ter a partir de agora, tá? E muitas pessoas vão justificar isso daí para o bear market, mas enfim, quando a gente olha para isso daqui, pode ser sim pontos de entrada, tá? Principalmente em Ether ali, se a gente olhar para Ether, a gente também estopou todo mundo ali, fez uma nova mínima, voltou e não deu continuidade nisso daqui. Esse daqui começa a ser sinais sim de uma leve exaustão na ponta de venda de muitos investidores. E se a gente realmente tiver uma exaustão no curto prazo, novamente, eu sou um dos players que vou entrar, vou tomar decisões de entrada e vou procurar por compras sim. O meu olhar nesse momento, em meio a esse pânico todo, é de compra, meu caro. Porque, olha só, eu fiz vendas lá em cima quando estava todo mundo eufórico, quando tudo era festa, quando era oba-oba, zum, zum, zum. Agora que é pânico, eu começo a olhar para a compra assim no curto prazo, tá? Não vou carregar essas compras, por exemplo, para longo prazo, não vou me posicionar acreditando que a alta é infinita, porque quando a gente puxa os dados on-chain, a gente sabe que as coisas não estão legais para médio e longo prazo. Olha só, as realizações de prejuízo, elas voltaram a aumentar. Isso daqui mostra desespero, isso mostra pânico, mas isso daqui é pressão de venda no Bitcoin. Na data de ontem, por exemplo, a gente teve um aumento da realização de lucro, coisas que mostram um desânimo de investidores de longo prazo. Esses investidores que realizaram lucro na data de ontem são investidores de 2020 e 2022, ou seja, pessoas bem experientes, pessoas que estavam holdando, né, Bitcoin, os famosos holders de Bitcoin, eles estão começando a desanimar nesse momento. Pô, 1,5 bilhões de dólares realizados em lucro de players que compraram em 2020, isso mostra que eles estão preocupados com alguma coisa. Isso daqui nos traz um sentimento de médio e longo prazo de que a gente tem espaço para cair ainda mais, tá? Nós estamos abaixo de pontos chaves, por exemplo, no Bitcoin, que é abaixo do custo do investidor de curto prazo, enquanto o Bitcoin está abaixo desse custo aqui, acaba sendo muito complexo para o mercado. Quando a gente olha as carteiras, elas voltaram em níveis de distribuição. Nós estamos entrando mais uma vez em consenso de distribuição. Bear markets profundos, eles vão ser constituídos por conta desse consenso de distribuição. O fato é que hoje nós estamos dentro de uma fase de bear market. Aqui a nossa estratégia ela deve ser completamente para o bear market. E no bear market você só vai encontrar oportunidades no curto prazo. Você não vai encontrar oportunidades no longo prazo, por exemplo. Isso só depois que a gente formar um novo fundo cíclico e for reiniciar uma tendência de alta. Mas saiba que nesse momento você pode operar sim. Nesse momento eu estou olhando para compras, para o que está acontecendo agora. Os dados que estão me apontando é que a gente pode entrar dentro de uma exaustão vendedora em breve. Eu vou querer surfar esse respiro. E entenda, é um respiro. Não fique com FOMO, não ache que isso vai voltar com o Bitcoin para novos all-time highs ou com Ether para $4.000. Não, cara. Se você operar em modo bear market, que é pegar essas operações no curto prazo, você vai fazer rios de dinheiro? Não, mas você consegue sobreviver durante um ano de bear market. Enquanto muitas pessoas estão perdendo dinheiro dentro de um bear market, você consegue lucrar simplesmente se protegendo das grandes quedas, surfando os respiros, se protegendo mais uma vez de grande queda, surfando os respiros, porque a gente sabe que o mercado anda em ondas e não em linha reta. A gente sabe que em um determinado momento, essas pressões de vendas, elas entram em exaustão, a gente volta a subir, entrega um novo respiro e depois a gente tem mais uma pernada de baixa pela frente, tá? A gente entendendo isso e, cara, olha só, quando a gente olha para Bitcoin, por exemplo, a gente sabe que o nosso próximo suporte mais relevante dentro dos dados on-chain, ele vai estar lá nos $62.000. Então a gente tem que ter uma mente e uma estratégia aberta
para a gente chegar dentro dessa região. Você acha que, por exemplo, eu vou comprar Bitcoin em 80 mil dólares porque o curto prazo está indicando tudo legal, tudo perfeito e vou ficar rodando essa parada? Obviamente que não, vai ser uma operação totalmente estruturada. Porque se a gente não for para cima, se a minha análise aqui ela não estiver coerente, se o mercado não quiser subir no curto prazo, eu que não vou ficar segurando um rojão até os 60 mil dólares. Dos 80 até os 60 tem muito espaço para poder cair. Eu não aceito essa grande desvalorização no meu capital e muito menos no capital dos meus clientes. Então, por conta disso, eu opero em modo bear market agora. Eu sou sim o cavaleiro do apocalipse agora. Porque eu não quero ficar preso em topo e eu não quero que os meus clientes fiquem presos em topo. Quantas vezes eu não já falei para você aqui nesse canal que quedas de 20% dentro de uma carteira não é normal. 40% é um absurdo. 50% de desvalorização em uma carteira é inaceitável. 70% de prejuízo dentro de uma carteira, você não sabe o que você está fazendo nos investimentos. Simples assim. Se você é um profissional, você tem que entender essas faixas de risco, você tem que entender que, cara, acima de 10% ali, para você recuperar aquele prejuízo, ele começa a ser aceitável. Acima de 20%, por exemplo, já começa a dificultar um pouco a recuperação daquele prejuízo. Acima de 50%, meu caro, você vai ter que esperar 100%, dobrar o capital para poder recuperar aquilo. 70%, olha só, você está de brincadeira na tomateira. Para você recuperar isso, vai dar um trabalho absurdo. Então, quando você olha para os investimentos, você tem que olhar sim de uma maneira bem profissional, tá? Entendendo que, poxa, a gente tem margem para ir para os 62 mil dólares, a gente tem um suporte dentro dos dados on-chain lá, os investidores, eles entendem que nós estamos em fase de bear market, a gente está abaixo do custo do investidor de curto prazo, inclusive a gente está vendo as carteiras distribuindo, se protegendo para isso, então a gente tem que acreditar sim que nós vamos parar mais embaixo. No curto prazo, a gente pode ter uma oportunidade, sim, a gente pode ter uma oportunidade de voltar até ali uns 90 mil dólares, não sei até onde vai voltar e eu nem quero cravar aqui alvos com você, mas eu começo a entender que a gente pode ter sim uma oportunidade no curto prazo. Vou ficar rodando, vou comprar sem stop, sem nada, sem gerenciamento no amadorismo? Cara, obviamente que não. Que eu que não vou ficar segurando esse rojão de, sei lá, 1.700 até mais 1.500, não vou ficar segurando esse rojão, beleza? Inclusive, se Ether a gente for olhar para o suporte mais forte dele, dentro dos dados on-chain, nós estamos falando de Ether em 1.500. Ou seja, para mim tem muito espaço daqui até os 1.500. Eu não vou ficar segurando esses ativos se a gente voltar para essas regiões, beleza? E lembrando, se você quiser comprar junto comigo, se você quiser ter as mesmas decisões que eu, na verdade, se você quiser ter os mesmos resultados que eu, Gui Teles, você pode copiar e colar a minha carteira, você pode copiar e colar as minhas decisões, aquilo que eu estou fazendo. Claro, como a água. Os pontos de stop, a estruturação da operação, os pontos de saída, os pontos de realização, você pode copiar tudo e ter o mesmo resultado que eu. Para que você tenha acesso a isso, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Esse link ele vai te direcionar para essa página aqui, ó. E nessa página eu vou te explicar o que é a carteira Rumo ao Milhão. Clica nesse primeiro link da descrição, venha nessa página aqui, assista esse vídeo para entender se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não, para você entender qual que é a dinâmica. Afinal de contas, ela não é uma lista de 10 bons ativos, não é alguns projetinhos que eu vou te indicar para você ficar rodando nos próximos 4 anos, não. É uma carteira completamente dinâmica, aonde eu faço as minhas operações, eu coloco ela em proteção, eu coloco ela em exposição. Tem momento de altcoins, tem momento de Bitcoin, tem momento de todos os ativos ali dentro, tá? Inclusive tem momentos que a gente fica totalmente fora do mercado, pacientemente aguardando por operações. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, um app de Teles, construído por mim, pelo meu time, pela minha empresa, onde você vai receber essas notificações aqui, ó, na tela do seu celular, daquilo que eu estou fazendo. Simples assim. Como você receber uma mensagem no WhatsApp. É como se eu, Gui Teles, tivesse o seu contato no WhatsApp e eu te mandasse uma mensagem. Olha, eu estou comprando. Olha, eu estou vendendo. Essa é a minha operação. Se você
Quiser saber tudo isso, você tem acesso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Aqui nessa página eu te explico que você vai ter acesso a esse app e aqui abaixo também tem o resultado de alguns clientes. Para que você entenda que os resultados eles não são exclusivamente meus, mas sim dos clientes também. Aqui tem um botão do WhatsApp, se você quiser tirar qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp, que no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas é o que eu sempre falo aqui para você, eu estou preparado para todas as movimentações, tanto movimentações de alta quanto movimentações de baixa. Eu tomo decisões o tempo inteiro dentro do mercado. Se você quiser copiar essas decisões, a carteira Rumo ao Milhão é o melhor que eu posso fazer por você. No curto prazo, eu estou olhando para novas compras. Se você quiser me seguir nessas compras, entender até onde eu vou carregar essas compras, aonde é a estrutura, onde é o stop dessas compras, você já sabe aonde encontrar essas informações, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!